Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês que já faz um tempo que eu queria gravar. Mas nessa semana aconteceu uma situação que eu quero contar para vocês um case, eu quero trazer para vocês aqui uma história e eu acho que ela vai acabar servindo para primeiro falar um assunto que eu queria já há algum tempo e segundo para trazer para vocês um exemplo de algumas situações que pode estar acontecendo na vida de vocês, inclusive, tá? Mas vamos lá, antes eu quero agradecer o meu amigo Antônio Carlos, que ele me mandava sempre textos de um livro. Eu faço coaching para o Antônio Carlos, eu sou um dos consultores da empresa do Antônio Carlos já há mais ou menos uns 6 anos. Ele sempre me mandava alguns textos de livros, a gente acaba trocando um pouco de figurinhas quando eu vou fazendo algum tipo de consultoria para as pessoas. Eu vou mandando algumas coisas para elas lerem e às vezes eu recebo algumas de volta. E o Antônio Carlos mandou para mim uns textos desse livro do Jordan Belfort, que eu já conhecia, já lia bastante, mas ele mandou o livro na íntegra, que se chama Way of the Wolf. É um livro muito bacana para quem pensa em entrar no mercado de uma forma mais agressiva, no mercado empresarial, no mercado de negócios, de uma forma mais agressiva, de uma forma mais pontual. Eu não gosto de negócios de risco, apesar de acreditar que todo negócio traz em si algum tipo de risco, mas eu não gosto daqueles que você assume um risco muito alto, ganha muito, perde muito. Para mim, eu acho que a gente tem que achar sempre a forma mais equilibrada, que eu em algumas palestras eu falo de atingir o 51%, ou seja, você está na metade, você passa um pouco daquele limite que você pode passar, mas não passa muito. Você passa um pouco para ganhar um pouco mais, correndo um pouquinho mais de risco, mas aquele risco administrável, aquele risco administrado, aquele risco em que você consegue ter um certo controle sobre ele. Se eventualmente você perceber que alguma coisa não está indo muito pelo lado que você quer, você simplesmente muda um pouco aquele foco e ajusta, faz pequenos ajustes e consegue ter a segurança que você busca naquilo que você está fazendo. Mas eu vou contar para vocês hoje uma história de uma pessoa, eu fiz algumas anotações aqui, que eu quero que vocês pensem. É a história do Marcelo. O Marcelo é um nome fictício, o nome real deste meu cliente não é Marcelo. Eu conversei com ele, obviamente, e ele falou: Daniel, eu prefiro não divulgar meu nome por enquanto, obviamente, porque ele está numa série de situações de mudança de visto e tudo mais, então ele preferiu, apesar de eu achar que não há problema nenhum, ele preferiu não divulgar o nome dele. Eu estou respeitando e estou contando a história dele com a autorização dele. Vamos lá, o Marcelo, ele tem 42 anos, ele é de São Paulo, Brasil, ele é casado, tem 2 filhos. Ele é médico, trabalhou 15 anos como anestesista do Albert Einstein, um hospital em São Paulo muito conhecido. Ele tem 2 especializações, uma delas é internacional. Ele é professor da Santa Casa há quase 10 anos. Ele desenvolveu um método novo de sutura. Eu não sei bem o que é isso, não é minha área, mas eu fiz a anotação aqui. Ele desenvolveu um método novo de sutura. E ele tem bastante experiência nisso. É uma pessoa extremamente qualificada, capacitada, com um histórico muito bacana. Morou algum tempo na Espanha, então ele fala fluentemente o espanhol, fez a especialização dele na Espanha. Então é uma pessoa assim diferenciada. O que aconteceu? O Marcelo veio aqui para os Estados Unidos, foi morar perto de alguns amigos, erro 1, que ficam em Pompano Beach. Perto desses amigos, que são amigos do futebol, não são amigos da profissão dele, não são amigos que muitas vezes têm o mesmo interesse que ele, são amigos que estavam todos dentro de um mesmo condomínio, amigos de infância, às vezes, foram 3 amigos dele, segundo ele, não conheço as pessoas, que eram amigos do futebol e amigos de infância. E eles todos estavam aqui com as esposas em visto de estudante. Pergunto a vocês, vocês acham que o Marcelo, em algum momento,
se consultou ou conversou ou se orientou com algum profissional qualificado, experiente, que conhece não só de imigração, mas principalmente dessa questão técnica da mudança dele? Não sei, não perguntei isso para ele, mas acredito que não. Por quê? Eu enxergo claramente um visto EB para o Marcelo, claramente. Conhecendo o currículo dele depois, analisando com calma, com cautela, eu enxergo que ele perdeu um dinheirão vindo para cá com esse visto de estudante, correu um risco absurdo com esse visto de estudante e acabou, de certa forma, fragilizando essa estrutura da família dele. Por quê? Ele vai e volta para o Brasil constantemente, porque ele dá aula, ele dá palestra, ele atende os clientes dele, ele não está mais no mesmo ritmo que ele estava antes, mas ele deu uma diminuída e está sobrevivendo com o dinheiro do Brasil. Ocorre o quê? Quando eu fiquei sabendo dessa história, eu liguei para 2 amigos meus, um deles brasileiro, que atende num hospital aqui em Miami. Na hora que eu falei do currículo do Marcelo para ele falou: poxa, Daniel, nós precisamos com certeza absoluta de um profissional desse aqui no hospital, só que ele precisa fazer as validações, ele precisa ter uma série de estruturações que ele pode fazer aqui, mas nada impede dele dar uma palestra sobre esse novo método dele, para que os médicos americanos avaliem e de repente comecem a aplicar. Enfim, eu fiz as conexões entre os dois, nós conversamos em algumas situações e hoje nós temos um problema, porque ele foi convidado para dar palestra em 8 universidades, 8, para falar sobre esse método novo que ele apresentou para alguns médicos, só que ele não pode, porque ele não pode receber, a menos que ele vá fazer alguma coisa de graça, mas mesmo assim eu não correria o risco. Percebem como uma falta de planejamento, uma falta de conexão com as pessoas certas, o ouvir um amigo, às vezes o amigo, ele não faz por mal, ele está fazendo porque ele é o que cabe nele, é o que ele imaginou, é o que ele acha que serve nele, mas que não tem nada a ver com você, ou às vezes não tem nada a ver com ele também, às vezes ele está fazendo a coisa errada. Às vezes, você deixar de fazer a conexão certa, às vezes você deixar de se conectar com as pessoas certas ou escolher o caminho certo, ele vai fechar a porta para você. E hoje, uma coisa que poderia ser uma oportunidade sensacional para o Marcelo, acabou virando um problema, no qual ele não consegue desenvolver a profissão dele dentro dos Estados Unidos porque ele não tem visto para isso. Coisa que ele já podia ter pedido há 2 anos atrás, porque ele já veio para cá faz 2 anos. E nessas, de ficar de uma forma confortável, eu vou testar, vou mandar a família, eu vou ver. Ele acabou fechando portas, quando ele tem total capacidade para aplicar um visto de habilidade. Quando você vem para os Estados Unidos, ou quando você se programa de vir para os Estados Unidos, a coisa mais importante que você pode fazer, e eu falo isso há muitos vídeos, planejamento, conexão com as pessoas certas, pessoas que vão somar na sua carreira, pessoas que vão abrir portas para vocês. Os amigos são para o futebol, para o basquete, para o tênis, para o churrasco no final de semana. Mas quando você pensa em desenvolver um trabalho, em desenvolver um empreendimento, em começar uma carreira internacional, você precisa ter as conexões, seja com a parte que vai cuidar do seu visto, com a parte que vai cuidar da sua empresa, com a parte que vai cuidar da sua carreira, com a estruturação de tudo isso e colocando tudo isso junto de uma forma muito estratégica, para que você não tenha surpresas e não fique com as mãos atadas, como ficou o Marcelo. Hoje, gente, quando você fala em qualquer tipo de negócios, qualquer situação de carreira, você precisa se conectar com as pessoas certas. Você precisa buscar melhores conexões. E não é no churrasco, ou na piscina, ou no futebol, que você vai conseguir as grandes conexões. Você pode conseguir até algumas aberturas de caminhos, mas as grandes conexões vêm de profissionais técnicos que conseguem abrir essas portas e ligar você
com aquele mercado que você precisa. Certo? Pensem nisso. Grande abraço, ótimo final de semana. Fiquem com Deus.